acatando o seu encaminhamento. Eu só acho que é importante a gente estabelecer muito claramente onde é que está a divergência para que nós tenhamos clareza do que é necessário ressalvar nessa votação. Eu não acho... Não, Agenor, eu acho que é importante tornar isso absolutamente claro. Então, quando você diz não há consenso, bom, estou dizendo que há consenso, a não ser que em relação ao açúcar haja alguma manifestação contrária do Jaime e da Cecília. Né? Então, estou entendendo que em relação à questão do açúcar, com a inclusão que eu fiz e com a sua ressalva, há consenso. Acho que também há consenso na diretoria colegiada que essa regulamentação é necessária e ela deve sair. E que nós estamos regulamentando a vedação do uso de aditivos no cigarro e derivados que possam alterar o sabor ou o odor do cigarro. Acho que isso também já está sedimentado, que não há dúvidas em relação a um conjunto de aditivos. Né? Há alguma dúvida em relação a um outro conjunto de aditivos que nós desconhecemos quais são e que há uma proposição que eu entendi que seja do Jaime, que esses outros precisariam ser melhor estudados para que se definisse o banimento total ou qualquer outra medida de restrição à utilização dos mesmos. O que não está valendo, no meu entendimento, para o que a gente discutiu até agora, para o açúcar, o que não está valendo para mentol, cravo e essa lista de produtos que o Jaime relacionou aí. Estou entendendo que a divergência tem uma proposta inicial de inclusão de uma lista positiva no artigo 7º e tem uma proposição do Jaime de que, ressalvado o açúcar, qualquer outro aditivo, a utilização fosse definida mediante estudos e análises posteriores. É só para eu entender, porque eu gostaria que o Jaime externasse, ele não o fez, qual é a proposta dele. Nós conhecemos, nós temos escrita aqui, mas... Na verdade eu externei a proposta ao ler o voto, mas eu vou deixar mais claro qual é a proposta. Existe, tirando o açúcar, existem duas situações distintas que essa norma está regulando. Uma situação é a proposta, são os aditivos que conferem sabor e aroma ao produto. Não é? Sabor e aroma característico ao produto. Existe um outro rol de aditivos cuja utilização não confere aroma ou sabor ao produto. Eles têm outras finalidades. Eles têm finalidades que podem tornar pode dar características distintivas ao produto. Então, um cigarro ser diferente do outro, podem tornar o fumo mais palatável, podem diminuir a aversão ao gosto do tabaco cru, do tabaco natural. Então, são dois grupos diferentes. A minha proposta de vedação contempla, neste momento, apenas os que conferem sabor ou aroma característico ao cigarro. O outro grupo, não. Eu entendo que o outro grupo merece um aprofundamento de estudos por parte da agência, não só em relação a questões científicas, talvez menos em relação a questões científicas, porque há indicativos, sim, na literatura, de que esses tipos de aditivo também contribuem para uma fidelização, para uma manutenção do fumo, e ao não tornar o cigarro um produto que gera aversão, também podem provocar a atração de consumidores ao tabagismo. Isso está bem claro, mas nós precisamos conhecer alternativas regulatórias diferentes da vedação, ainda que, diante de todas as alternativas regulatórias que nós temos, nós optemos pela vedação. Como nós teremos um momento de discutir a questão do açúcar, eu creio que esse rol de aditivos, ou de uso feito de aditivos, pode estar compreendido junto com as discussões que vão ser feitas a respeito do açúcar. É essa a minha posição. Em relação à proposta do açúcar, da reposição e da declaração a respeito do açúcar perdido na cura, não tem objeção nenhuma. Em relação à vedação de determinados aditivos específicos que fazem,
que tem o simbolismo ou que tornam claramente o produto mais agradável, mais propício a atrair jovens e adolescentes, como é o caso de mentol, cravo, etc., todos esses que eu mencionei. Também a vedação é completa, independentemente dele atribuir sabor ou não, porque, como sabemos, existem utilizações desse tipo de aditivo, mentol, cítricos, cravo, etc., que o Agenor bem destacou hoje na nossa reunião, que apesar de não conferirem o sabor característico, são utilizados. Então, esses aditivos, de forma alguma, poderiam ser utilizados, independentemente de gerar sabor característico ou não. Então, a descrição da minha proposta é essa. Eu só queria, Barbana, Claro. por favor, em cima disso que o Jaime está colocando, né, que nós conversamos hoje, eu acho que o Jaime tem razão quando ele fala, né, que aqueles que não conferem sabor e aroma, ele tem outras finalidades. Ele tem outra finalidade mesmo. É fidelizar subliminarmente. Não precisa de ter o sabor. Não precisa de ter o aroma. Porque o sabor, ele é tão subliminar que ele vai fazer com que a pessoa fique fidelizada àquela marca e ele entre no consumo e ele fique dependente disso. Então, eu acho que isso aí não tenho dúvida que é isso que acontece. Quanto à questão do açúcar, nós não temos que discutir. A proposta que nós fizemos aqui é de excluir. Nós excluímos o artigo 9, a não ser que no futuro a agência possa fazer uma outra discussão. Mas nessa proposta nossa aqui, nós excluímos o artigo 9. O artigo 9, o açúcar entrou no artigo 7 com a proposição de um parágrafo proposto pelo Barbano, que eu concordo, e com uma adesão, tá certo, da questão da empresa declarar a perda e a reposição do açúcar. Porque a questão que nós estamos discutindo aqui é aquilo que nós colocamos hoje de manhã. Quer dizer, se o cigarro hoje ele tem, com esses sabores, com esses aromas, mesmo aqueles, tá certo, que não tem aroma ou sabor tão presente no cigarro, se ele tem uma finalidade de 100%, tá certo, facilitar a iniciação, quando você retira, ele passa a ter 80%, mas ele continua com essa finalidade. É essa a finalidade dele. Ele não tem outra finalidade. A finalidade é só essa. Ele reduz a irritação da fumaça. Ele pode reduzir, mas não elimina a irritação da fumaça. Então, por isso que eu insisto, tá certo, que eu acho que nós já vamos para a segunda reunião, terceira ou quarta vez que nós discutimos isso, e aí eu gostaria de novo de realçar que eu concordo com o Dr. Jaime que nós temos hoje maturidade suficiente para fazer essa discussão. Temos posições divergentes? Temos posições divergentes. Talvez por visões divergentes em relação ao que significa essa norma. Então, a minha proposta era que a gente encaminhe isso. Então, eu encaminho para a votação, assim, voto com a proposta apresentada pela diretoria, com a inclusão das duas emendas que nós propusemos, acertamos aqui, a que o Barbano colocou e a que eu aditei. E eu acho que nós temos agora, mais do que nunca, simplesmente definir qual que é a proposição da diretoria colegiada em relação a essa norma. Nós podemos suspender por 5 minutos, né, porque à medida que todo mundo está livre para se deslocar, nós estamos aqui desde as 2h30 e já se vão quase 3 horas. Eu acredito que a gente ouve a Cília e faz um intervalo de 5 minutos. Cecília. Talvez até já seja possível partirmos para a votação. Doutor Jaime, eu queria dizer, admirável seu voto impossível para um farmacêutico agente de saúde, mas que bem demonstrou para todas as pessoas aqui presentes e que estão nos assistindo como a DICOL se debruçou sobre o assunto e como nós estudamos e pensamos sobre essa importante decisão. Tenho algumas considerações para fazer, né? As pressões citadas pelos oradores não foram sentidas por essa diretoria. Ao contrário, a autonomia dispensada à Anvisa não trouxe nada além do que conforto para a nossa melhor decisão. Isso é preciso de dizer mesmo. Estou convencida que na questão de economia e saúde, que o Brasil, considerando o custo dos danos do cigarro à saúde pública, está superada e qualquer produto que favoreça direto ou indiretamente malefícios à saúde e à vida
devem ter seu uso restrito, e aqui nessa casa que nós fazemos isso com muito orgulho. Citado pelo Dr. Jaime, considero também que a evolução dos nossos processos ela é significativa, e quando nós conseguimos, de forma gradual, intervir nos grandes problemas de saúde pública, nós somos mais efetivos e mais eficientes. Acredito que esse é o caminho, aquele caminho amplo que justifica para o pessoal do hemisfério norte como nós estamos evoluindo na questão desse controle. E acho que já é oportuno aprovar a norma com a inclusão do parágrafo sobre o açúcar. Seria o meu voto já consignado. Acredito que o André respondeu claramente que o que está na lista, da sua pergunta, que o que está na lista citado pelos produtores de cigarro foram considerados, e o que não está sendo colocado de forma ilegal, portanto, não deverão ser considerados. É esse o meu voto. Bom, nós vamos, então, suspender por 5 minutos e voltamos na sequência para a conclusão. Visando concluir aqui o processo, eu vou tomar a liberdade de sustentar uma preocupação que eu manifestei aqui inicialmente em relação aos demais aditivos que, porventura, pudessem estar sendo utilizados e que não se enquadrassem nessa exceção prevista no artigo 7º. Eu vou tomar a liberdade, a Genor, Cecília, que inclusive já se manifestaram, a fazer uma proposição que, dentro da proposta feita pela área técnica e pelo Agenor, me deixaria mais seguro em poder ter a convicção, né? Que seria a ideia de incluir um outro parágrafo nesse artigo 7º, colocando que outros aditivos poderão ser aceitos desde que incluídos em atos normativos futuros. Qual que é a minha preocupação? Nós estamos agora tomando uma decisão excluindo todos os aditivos, à exceção desses 8 grupos. Eu ainda acho importante ter uma possibilidade de que, se durante esse período, até a entrada em vigência daqui 12 meses dessas obrigações, algum ente tiver condições de demonstrar que há algum outro aditivo que precisa ser excetuado também, que isso possa ser feito, e que, caso isso seja justificável, que conste um ato normativo futuro, que seja uma instrução normativa anexa a essa resolução, que autorize algum outro aditivo, mas sempre com o crivo de que não sejam aditivos que alterem o sabor ou o aroma do cigarro. Então, a minha proposta seria tomar a liberdade aqui com a diretoria de incluir um outro parágrafo dizendo que outros aditivos poderão ser utilizados desde que constantes em atos normativos futuros e não alterem o sabor ou o aroma do cigarro. Então, a minha ideia é possibilitar que, caso, nesse tempo, sejam apresentados à Anvisa, olha, esse determinado aditivo não altera sabor e não altera aroma, e ele é necessário ser utilizado, e ele ainda não está contemplado em um desses 8 itens de exceção do artigo 7º, que ele possa constar num ato normativo que esteja aprovado pela Anvisa e que possa ser utilizado. Mas aí, para que se chegue à proposição de um ato normativo, claro,
vai se fazer necessário todo um processo de apresentação de proposição, de justificativa técnica, de estudo técnico. O que pode acontecer é que esse parágrafo vire uma letra morta na medida em que nenhum outro aditivo, além desses incluídos nesses 8 itens, cumpra esse quesito. Mas, se vier a cumprir, que seja previsto nessa norma a possibilidade da emissão de um ato complementar para a inclusão de um outro aditivo na lista de exceção. Eu acho que isso pode resolver qualquer dificuldade que porventura venha a existir em haver alegações que nós incluímos na lista aditivos que não deveriam estar incluídos porque não cumprem o requisito de gerar modificação de sabor e aroma. Eu respeito muito, agradeço demais e tenho convicção de que a informação da área técnica hoje, com base no que tem hoje, ela é absolutamente precisa e correta. Mas eu acho que é possível deixar aberta a possibilidade de que, com a justificativa, isso possa ser demandado e a Anvisa possa, por um ato normativo, incluir, um ato colegiado, incluir a possibilidade de utilização de algum outro aditivo ou grupo de aditivos. Ou uma instrução normativa ou uma instrução normativa que também depende de aprovação da diretoria colegiada. Ato normativo da diretoria colegiada, Genô. Não. Sim. Inclusive, hoje as instruções normativas, as boas práticas regulatórias implicam em colocar em consulta pública segundo a orientação da Procuradoria. O Jaime está pedindo a palavra. Bom, eu acho a proposta uma proposta interessante e quero fazer algumas ponderações em relação a ela. Ela vai fazer, um efeito claro dela vai ser no sentido da gente ter uma restrição maior agora e dessa restrição ela poder vir se flexibilizando com o tempo. Não é? Porque à medida que a gente trabalha com possibilidades de novas inclusões na lista positiva, essas inclusões podem serão necessariamente uma nova flexibilização na legislação restritiva de aditivos. Se nós estamos trabalhando com uma lista positiva agora e depois, eventualmente, se aumenta a lista positiva, nós estamos permitindo mais aditivos. Eu creio que é isso. Sim, tá? A minha proposta é deixar claro que, em havendo justificativo que existem outros aditivos que hoje possam estar sendo vetados, que eles não sejam relacionados à alteração de sabor e aroma, que eles possam ser aprovados por um ato normativo para serem utilizados. É isso, é verdade. É isso, exatamente isso. Tá ok. Eu acho que a gente tem que... essa alternativa, ela, sem dúvida nenhuma, é uma alternativa interessantíssima, que eu gostaria de ouvir a consideração dos outros diretores, frente também à consideração qual é a melhor estratégia regulatória. Se a estratégia regulatória é essa de começar com uma vedação maior e eventualmente retroceder para uma regulação menos rígida, ou começar com uma regulação menos rígida e tentar evoluir para uma regulação mais restritiva. Eu acho que as considerações a respeito desse ponto são interessantes para a gente chegar a uma conclusão a respeito dessa proposta. Estão inscritos o Agenor, o Max e o Luiz Armando. Pode passar para vocês primeiro. Max. Pelo que eu entendi, tem uma proposta positiva já posta dos aditivos e essa proposta pode vir a ser alterada durante... Por um outro ato normativo. Ato normativo. Necessariamente, esse outro ato normativo deverá ser uma RDC, porque esses aditivos não estão postos em instrução normativa. Perfeito. O princípio da simetria é uma RDC. Tá ótimo. Bom, o que implica que a minha proposta fica clara que é mediante um ato normativo análogo a este, que é uma RDC, essa orientação do Max. Luiz Armando. Eu só queria considerar que nessa proposta, eu entendo que ela não só pode no futuro flexibilizar, mas ela pode
possibilitar que a gente reafirme a exclusão desses outros aditivos. Não necessariamente que, a partir do estudo, você pode comprovar que sim, tá, ele pode ser utilizado, ou que absolutamente não, ele não pode ser utilizado. Então, não é só necessariamente uma flexibilização, é uma possibilidade de se ampliar os estudos e afirmar categoricamente que não. Neilton? Bom, eu penso que aí é uma questão só de forma. Do mesmo jeito que na reunião passada, a diretoria colegiada avaliou que não precisaria estabelecer um prazo relativo ao açúcar, já que nós poderíamos fazer a qualquer tempo, por autonomia que a Edcol tem, eu também creio que é inócuo nós dizermos se vamos alterar ou não alterar por uma outra RDC, porque nós podemos fazer isso a qualquer tempo. À luz dos conhecimentos científicos atuais e à luz de novos conhecimentos, a Edcol pode e deve se manifestar alterando a legislação e a norma naquilo que vier a ser mais condizente, mais real. Portanto, eu acho que a reflexão ela é oportuna, a gente tem que estar atento para isso, mas na minha avaliação dispensaria a agregar esse parágrafo à norma propriamente dita. Agenor? Não, Barbana, eu concordo com a norma. Né? Quer dizer, eu acho que de toda forma a gente tem, concordando com o Neilton também, de toda forma a gente tem condição de fazer isso. O que a gente está querendo colocar na norma é exatamente para dar uma mensagem, olha, nós vamos trabalhar com uma questão desse jeito. Né? Quer dizer, eu penso que quando essa norma vier de novo para algum tipo de correção, os princípios que nortearam essa confecção dessa norma vão manter. Tá certo? Qual que é o objeto principal da norma, eu acho que ela vai ser mantida, não tenho dúvida nenhuma. E aí poderá ser tanto uma lista positiva quanto uma lista negativa. Então, isso aí não tem nenhum problema. Então, só queria colocar o seguinte, então a gente, eu não sei se o Jaime concordou em retirar, então, a proposta que ele está colocando, mas eu estou entendendo o seguinte, então fica a norma que nós apresentamos, a questão do açúcar com as observações que foram feitas, que nós temos que dar a redação. A inclusão de um parágrafo, tratando, só para deixar claro para quem está nos vendo, a inclusão de um parágrafo tratando da delimitação da utilização do açúcar na reposição, e a minha proposição agora é a inclusão de um outro parágrafo dizendo que outros aditivos poderão ser usados desde que constantes em normas em atos normativos futuros. Ponto. Ou seja, não, entendi. Eu estava dizendo ao Jaime, Agenor, desculpa, que isso, claro, que deixa a possibilidade de que, se porventura houver uma divergência de entendimento entre o que a gente está colocando hoje e o entendimento de que algum aditivo deveria ter ficado incluído, vai mobilizar quem tiver interesse em apresentar isso e demandar isso para a Anvisa. Tá certo. Não, tá bom, essa é a diferença, Neil, talvez, de colocar ou não colocar. Tá, agora só tem uma questão, né, que tem uma proposta também que parece que nós consensuamos, é o artigo 9º agora, viu, Jaime, que é o prazo, tá certo? Então, acho que aquilo é também o prazo, eu acho que para nós, no 18 meses, 6, ali no artigo 9º, 18 mais 6. Então, com isso, nós fechamos a deliberação. E aí eu pergunto só ao Jaime se mantém ou não a proposição dele, para que nós possamos encaminhar a votação. Oi? 18 mais 6. Não só orientando. 18 mais 6 ficou o prazo. O prazo. Artigo 9. Isso, tá. Eu estou de acordo com essa proposta. Bom, então nós temos uma proposta única agora, estou entendendo, no sentido de aprovar o texto proposto pela DIAGE, que está em fase de extinção, e vai se tornar a Diretoria de Controle e Monitoramento. Deve ser isso. Isso.
o texto proposto pela gerência e pela DIAGE, com a inclusão de um artigo 1º, de um parágrafo 1º no artigo 7º, delimitando a recomposição do teor de açúcar, e um parágrafo 2º no artigo 9º, determinando que outros aditivos poderão ser utilizados, desde que constantes em atos normativos futuros, e com a alteração do prazo do artigo 8º de 12 para 18 meses. Não, são 2 parágrafos no artigo 7º, né? Então, os 2 parágrafos no artigo 7º e a alteração do prazo do artigo 8º de 12 para 18 meses. Nessas condições, eu coloco, então, a proposição em votação. Maria Cecília. Aprovado com as modificações sugeridas. Jaime. De acordo. Agenor. De acordo. Bom, então fica aprovada por unanimidade a resolução de diretoria colegiada que dispõe sobre os limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros e a restrição do uso de aditivos dos produtos fumidos derivados do tabaco e da outras providências nos termos registrados pela Secretaria da Diretoria Colegiada, o texto original apresentado pela DIAGE, com a inclusão de 2 parágrafos no artigo 7º e a alteração do prazo no artigo 8º. Queria agradecer imensamente a paciência, o nível de colaboração da diretoria, mas parabenizar e registrar aqui o trabalho da área técnica, a condução do que foi feito até agora e que proporcionou à diretoria colegiada o equilíbrio necessário para a tomada dessa decisão. Muito obrigado e passamos ao item sequente da pauta, o item... Agora eu não sei mais nem onde nós estamos. O item 2.1.2, proposta de resolução de diretoria colegiada que regulamenta o funcionamento de serviços que realizam processamento de produtos para a saúde. Claro que o diretor Agenor não renunciou ao cargo. Estão pedindo um intervalo de 5 minutos para que eu e o Agenor possamos atender a imprensa. Nós vamos pedir 5 minutos de intervalo e retornamos. Agenor, vamos, Agenor. Esta é uma norma que era sobremaneira extensa e longa e que nós fizemos um trabalho de redução, de clareamento e de concisão para que essa norma pudesse ser praticada e não só perseguida por todo o país. Ela fala de requisitos para a central de material e esterilização, exclui consultórios médicos, classifica e traz alguns outros detalhes, e nós vamos pedir à doutora Maria Ângela da Paz para fazer as principais anotações, posto adiantado da hora, e também pelo fato de já ter sido reduzida e depois colocada novamente em consulta pública, e esse já é o resultado da segunda consulta pública. Por favor, Ângela.
Bom, então, essa é uma norma que já foi apresentada na própria diretoria colegiada, acho que é a terceira vez que ela vem à pauta. A primeira versão dela realmente era muito extensa, ela tinha mais de 200 artigos, e ela era separada em duas partes. Uma parte que tratava das centrais de materiais esterilizados dentro do serviço de saúde e as empresas processadoras terceirizadas. Nessa nova proposta que nós fizemos, nós conseguimos reduzir bastante a norma sem perder a qualidade do processo. Nós nos focamos mais na parte de processo de trabalho, tentamos tirar o máximo possível dos requisitos de estrutura física, uma orientação da própria Cecília, que a gente focasse bastante naquilo que é necessário ser feito pelo serviço e a forma de fazer. Quem tem que fazer é o serviço, ele é que vai definir a maneira como ele vai se adequar àquilo que a gente está propondo. Então, nós tentamos fazer isso com essa norma, e, ao final do ano passado, ela foi apresentada novamente na diretoria colegiada. Como teve mudança, pelo menos de forma bastante substancial, foi solicitado, então, que ela passasse por uma nova consulta pública. Então, ela ficou em 60 dias em consulta pública. Então, durante o mês de janeiro e fevereiro, ela ficou em consulta pública, encerrou agora no dia 25 de fevereiro. Nós fizemos um trabalho intenso para tentar consolidar tudo, para poder trazer aqui nessa ADCOL. E, para confirmando o que a gente já esperava, a avaliação dessa consulta pública, ela foi... nós tivemos 78 contribuições, quer dizer, é um número pequeno, tá? É um número reduzido de contribuições. Não significa que ela não foi acessada, porque teve muitos e-mails solicitando informações, pedindo para a gente. Teve debate no Paraná, participamos de uma audiência no Paraná, teve em São Paulo também, discutindo essa norma. E nós recebemos um total de 78 contribuições, quer dizer, então o número foi muito pequeno. Sendo que dessas 78 contribuições, nós tivemos 82% dessas contribuições foram favoráveis à norma, ou favorável ou fortemente favorável. E somente 2% foi desfavorável a ela. Quer dizer, então, a maioria das sociedades que se manifestaram concordam com a nossa proposição. A maioria das pessoas que também contribuíram são profissionais de saúde. E dessas contribuições, a grande parte, ela se refere a um item que foi retirado em relação à primeira versão. Na primeira versão, a gente colocava que a responsabilidade técnica do serviço seria do profissional de enfermagem. Nessa versão atual, que foi apresentada na última ADCOL e que ficou em consulta pública, nós colocamos que seria um profissional de nível superior com as suas atribuições atribuídas pelo Conselho. Então, o Conselho que dá esse tipo de atribuição a ele, ele tem direito de exercer. Então, lógico que então, nós tivemos uma grande parte dessas contribuições foi de pessoas da área de enfermagem pedindo que voltasse à primeira versão de exclusividade. Tá? E nós não acatamos, uma vez que realmente não é atribuição nossa aqui da Anvisa. Exatamente. Tá? Se o Conselho dá essa atribuição, a Anvisa não vai poder retirar. Então, essa foi a maior parte das contribuições. O resto foi algumas coisas de ordem praticamente de esclarecimento, de tornar a grafia mais fácil, mais entendível. Não teve nenhuma mudança substancial, algumas correções em termos de organização da norma, de ordem, mas não de conteúdo. Tá? Então, de conteúdo, com a consulta pública, nós não tivemos nenhuma contribuição. Tá? A não ser essa que realmente nós não acatamos do profissional de enfermagem. Então, esse é o resumo dessa consulta pública atual. E tivemos contribuições de 16 estados brasileiros também, tá? Porque é importante também para a gente ver que não foi uma coisa centralizada. A maior parte foi São Paulo. São Paulo, como sempre, é o que mais contribui. Mas tivemos também muita contribuição do Paraná, onde eles fizeram essa audiência pública. Então, foi um trabalho bem intenso das próprias vigilâncias de discutir entre elas e trazer essa norma para a gente de uma forma mais sintética. Tá? Então, eu fico aberta para qualquer informação adicional, até sobre o conteúdo da norma, mas como a gente já discutiu bastante nas outras, eu não sei se é importante agora a gente tornar a falar. Com exceção de que ela continua naquela versão de que as empresas processadoras elas estão dentro do escopo e não de forma separada. Tá? Ela está sendo trabalhada conjuntamente, porque a empresa processadora tem que ter o mesmo processo de qualidade do serviço de saúde. Cília, alguma complementação?
Jaime, com a palavra. Eu tenho, acho que, duas dúvidas a respeito. O seguinte: normalmente esse tipo de norma ele causa mais impacto, né? Ou às vezes não um impacto direto, porque aqui tem um prazo de adaptação de 2 anos, mas ele gera a necessidade de adaptação com mais intensidade em regiões do país em que esse tipo de estrutura não existe, né? Pelo que eu entendi, a maior parte das contribuições, a maior parte das manifestações que a gente teve foi do estado de São Paulo, que eu imagino que seja um estado onde esse tipo de norma tem um impacto ou um potencial impacto mais reduzido, né? De estados onde muito provavelmente as entidades que prestam serviços de processamento de produtos para a saúde vão ter que fazer uma adaptação mais célere e mais intensa dos procedimentos, etc. Nós tivemos contribuições? Desculpa. Tivemos contribuições do Tocantins, Goiás, Pará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Não tivemos realmente de Amazonas, Acre, esse realmente nós não tivemos. E em que sentido foram essas contribuições? As contribuições, a maioria de aceitação, todas elas. Foram 82%, só 2% que foram desfavoráveis. E uma última pergunta. No artigo 28, a gente prevê que o centro, o CME... Não. CME. O CME. Central de Material Esterilizado. De material, isso. Devem possuir, a empresa processadora deve possuir um profissional responsável de nível superior. Uhum. Não houve manifestação nenhuma a respeito da questão de nível superior? Não, muito pelo contrário. Só da enfermagem querendo que fosse exclusivamente de enfermeiro. É porque esse tipo de atividade, ele é de alto risco. E ele não tem como ser desenvolvido por um profissional que não seja de nível superior pelo impacto que isso pode causar na área de controle de infecção. Uma coisa importante, doutor Jaime, que eu esqueci de comentar, acho que está aí no processo, eu não sei se vocês chegaram a olhar, nós temos um ofício do Ministério da Saúde, da CGOSP, dando total apoio à norma, que é até uma coisa que a gente disse que ficou até feliz, que é da Coordenação Geral de Atenção Hospitalar, tá? Onde eles colocam, posso ler aqui o ofício ou vocês viram? Senhora diretora, essa Coordenação Geral de Atenção Hospitalar, após estudo da minuta da resolução da diretoria colegiada RDC, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde e dá outras providências, destaca que as informações existentes no regulamento são satisfatórias, uma vez que contemplam os requisitos de boas práticas de processamento de produtos no âmbito do Centro de Material e Esterilização, no que se refere a definições relevantes sobre o assunto, condições organizadoras, recursos humanos, segurança e saúde no trabalho, atribuições, equipamentos e infraestrutura, recepção do produto, processos de limpeza, inspeção, preparo e acondicionamento dos produtos para a saúde, desinfecção química, esterilização, monitoramento do processo de esterilização, armazenamento, transporte e gerenciamento de resíduos. Além disso, o conteúdo contempla arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, integrando os apoios técnicos, logísticos e de gestão, buscando garantir a integridade do cuidado. Atenciosamente, Ana Paula Silva Cavalcante, coordenadora geral da atenção hospitalar da SAS-MS. Quer dizer, isso, a gente tem o apoio do Ministério, inclusive, com relação a essa norma. E ela foi apresentada também no GTVisa, no GTVS, várias vezes ela foi discutida. Mesmo agora, ao final desse processo, ela tornou a ser apresentada, acho que no último ou foi no penúltimo grupo do GTVisa, foi apresentada com apoio também do CONAS e CONASEMS. Não era só isso, estou preparado para decidir. Bom, eu também acompanhei de longa data a elaboração dessa norma e acho que, de fato, a gente tem aprendido isso, né? Nós temos assuntos extremamente importantes, mas o tempo sempre joga a favor da gente, e essa foi uma norma que, desde a primeira versão até essa que está hoje colocada aqui, ela avançou muito, né, e conseguiu agregar
apoios, ou seja, uma coisa que era um ato normativo frio, que gerava obrigações lá em 2007, quando começou a discutir, eu cheguei aqui em 2008, essa discussão estava já na diretoria colegiada, hoje ela se configura como uma ferramenta que é reconhecida como tal pelos gestores do sistema público de saúde, pelo conjunto dos gestores das instituições que desempenham essa atividade, e reconhecem que a norma traz um avanço para a atividade, tanto do ponto de vista da sua segurança sanitária, quanto do ponto de vista da segurança da própria atividade, né, de caráter econômico. Então, eu acho isso fundamental, né, e queria parabenizar, de fato, o trabalho, a equipe, meio que era uma dívida da diretoria colegiada aprovar essa norma, né, e a Maria Cecília, ela com certeza se empenhou muito para que isso acontecesse. Então, eu também não tenho nenhuma ressalva ao texto que foi apresentado, estou também pronto para deliberar e, mesmo com respeito ao Agenor, que ainda continua trabalhando aqui fora, eu vou submeter à votação. A Maria Cecília certamente está de acordo, o Jaime. De acordo. Eu também estou de acordo, então considere-se aprovado por unanimidade a RDC e eu fico muito feliz por poder compartilhar esse momento com vocês, porque eu sei o tanto que nós todos trabalhamos, e muito mais vocês do que nós, para que isso fosse finalizado e deliberado. Parabéns, obrigado. Viu? Bom, passamos ao item 213, é o requerimento de prorrogação da consulta pública 61, de 14 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a alteração da RDC 222, de 28/12/2006, que trata da alteração dos procedimentos e de petição e arrecadação eletrônica no âmbito da Anvisa. O que eu gostei de ver aqui é essa norma 222, de 28 de dezembro de 2006. Significa que a diretoria colegiada já trabalhou na semana entre o Natal e o Ano Novo. Foi em homenagem ao aniversário de aprovação da Lei 8142. Que é, exato, que é da mesma data. É do mesmo dia, é verdade. Bom, com a palavra, Jaime Oliveira. Eu acho que nós temos uma sustentação oral a respeito desse tema, não é isso? Sim, aí de qualquer forma, ver como eu vou que você faz, relatar. se você relata antes e depois a sustentação. Acho que é melhor. Senhores, essa consulta pública diz respeito àquela questão do atacado e varejo, da possibilidade da mesma empresa cumular as atividades de atacado e varejo em estabelecimentos distintos, mas sob a mesma pessoa jurídica. É uma possibilidade que não existe hoje em função de uma vedação na nossa RDC. Houve 2 pedidos por carta de prorrogação do prazo da consulta pública. Um pedido foi da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, pedindo um maior tempo para discutir o assunto, bem como o agendamento de reunião com representantes da agência para tratar desse tema, por considerar para que se tenha um melhor entendimento e avaliação do texto proposto. E dizendo que gostariam também que houvesse uma audiência pública para discussão do assunto. Esse foi uma manifestação da Anfarmag. Depois nós tivemos um pedido no mesmo sentido do Conselho Federal de Farmácia, que, face à complexidade da questão, o Conselho Federal de Farmácia solicita também a realização de audiência pública para tratar da nova regulamentação. Tem o desejo de contribuir, motivados pelo sentimento de diálogo, entende que a alteração do texto é foco de interpretações conflitantes. E que reafirmamos a importância da Anvisa de sua missão institucional e tomamos a liberdade de evocar o princípio da transparência que deve nortear as ações da administração pública em todos os níveis, por acreditar que o pleito do Conselho é legítimo e absolutamente democrático, como de fato é, de propor a prorrogação do prazo. Essas solicitações foram enviadas à GGIMP, que está gerenciando essa consulta pública,
e a GGIMP também se manifesta propondo a prorrogação por mais 30 dias da consulta, em função do seguinte fato: eles fizeram um mapeamento preliminar das contribuições recebidas e houve das manifestações até agora, 5 das manifestações se posicionaram a favor e 32 se manifestaram contra a proposta. Lembrando que grande parte não, a totalidade da manifestação contrária à proposta vem, além da Anfarmag e da Associação de Farmacêuticos de Ribeirão Preto, vem de proprietários de farmácias, como eu posso dizer, de pequenos negócios, de pequenas empresas de farmácias e drogarias, que se preocupam, que têm uma preocupação a respeito dos impactos que essa proposta possa causar em relação à concentração de mercado e diretamente nos negócios deles. Então, é esse o cenário que nós temos atualmente para deliberar. Eu creio que agora é o momento de nós ouvirmos, se for assim que o diretor-presidente quiser proceder, de nós ouvirmos a manifestação oral a respeito dessa proposta. Em seguida, eu tenho a minha posição para apresentar. Bom, nós passamos ao senhor Francisco Celso Nogueira Rodrigues, que muito pacientemente, embora eu reconheça que ele deve estar extremamente interessado na discussão anterior, mas aguardou conosco até agora. Francisco, seja bem-vindo. Você sabe que a Abrafarma é uma instituição que consegue realizar um conjunto de atividades com a Anvisa e nós temos sempre a preocupação de ouvir e saber o que a Abrafarma pensa acerca dos temas que estamos aqui tratando. Seja bem-vindo e você tem 5 minutos. Obrigado, presidente. E é exatamente essa a intenção da Abrafarma, da Associação Brasileira das Redes Farmácias e Drogarias, de mais uma vez contribuir com essa casa. Trata-se, né, de requerimento para prorrogação da consulta pública 61, que, em síntese, altera a RDC 222 e passa a permitir que as empresas do varejo farmacêutico possam manter distribuidora própria. Em que pese tratar de ato discricionário dessa diretoria colegiada, a Abrafarma pede que a consulta pública seja votada o mais urgente possível, transformando-se em RDC. A Abrafarma é uma entidade que congrega as maiores redes de farmácia do país, com representatividade em quase todos os estados da federação. São 29 redes associadas, com mais de 4.000 pontos de venda, sendo que quase 80% desses pontos de venda estão inscritos no programa Farmácia Popular. Essa é uma contribuição que a Abrafarma dá ao programa de extrema importância do governo. A entidade tem associados com cerca de 600 lojas, 400 lojas, e algumas lojas na faixa de 80, 150 lojas, espalhadas em todas as regiões do Brasil. Para o abastecimento de suas lojas, as associadas necessitam manter um centro de distribuição, um CD, em estabelecimento apropriado, na filial, que a Anvisa convencionou chamar de distribuidora. Para o regular exercício de suas atividades, as associadas da Abrafarma precisam obter autorização de funcionamento para os CDs. Contudo, têm seus pleitos negados por entender a Anvisa que uma empresa do varejo não pode exercer a distribuição. Ocorre, senhores, que as empresas associadas da Abrafarma não exercem a distribuição propriamente dita. Elas não são empresas distribuidoras, elas precisam do CD para armazenar os seus produtos. Elas, na verdade, elas fazem uma operação de transferência, não há venda para terceiro. Na tentativa de regular
esse assunto, a Anvisa fez publicar a consulta pública 61, que se quer ver aqui prorrogada, que ao final poderá se transformar numa RDC. O fato é que as associadas da Abrafarma estão operando no limite de sua capacidade, com enorme dificuldade de armazenagem dos produtos que irão abastecer suas lojas, com a possibilidade de haver, muito em breve, um caos na operação de logística, com reflexo no mercado como um todo. Razão pela qual pugna por uma solução imediata para este assunto. A Abrafarma gostaria aqui de deixar registrado que não discute nenhum tipo de isenção ou benefício em prol de seus associados, que terão de obter toda e qualquer licença e autorização prevista na legislação sanitária, com todas as exigências necessárias para a regularização desses CDs. Se for o caso, vai ter que tirar a autorização de funcionamento como distribuidora, vai ter que tirar farmacêutico responsável, vai ter. Não há nenhum tipo de pedido de isenção, que é tão somente que seja regularizada essa questão. Então, pede-se aqui que a consulta pública se transforme numa resolução o mais urgente possível. Esse é o pedido da Abrafarma. Obrigado, senhores. Eu que agradeço as considerações, que todas elas vêm muito no sentido das preocupações que a própria Anvisa tem em relação a esse tema. Retorno ao Jaime para a conclusão do relatório. Esse tema já é um tema que vem sendo pauta aqui dentro da Anvisa, não necessariamente na diretoria colegiada, mas no nosso dia a dia, lá na GGIMP, na própria Procuradoria e a Procuradoria no Judiciário também. Se eu não me engano, esse tema, até a nossa proposta é baseada em algumas, na linha que tem seguido as decisões judiciais. Então, internamente na Anvisa, esse tema não é novidade. E já vem existindo uma manifestação das áreas técnicas, no sentido de que, com a atual organização que nós temos, tanto aqui na Anvisa quanto nas vigilâncias sanitárias, já passou a existir a percepção de que, para fins de gestão de risco, possibilitar a acumulação dessa atividade em uma empresa ou empresas separadas não faz qualquer diferença. Não é? O importante é que estejam estabelecimentos separados para que possa haver um gerenciamento do estabelecimento compatível com a condição de varejo ou compatível com a condição de atacado. E também existe uma percepção, que eu creio que é uma percepção equivocada, de que essa medida ela tem algum impacto a respeito de concentrações de mercado ou da possibilidade de uma empresa reunir as atividades de atacado e varejo. Na verdade, o único efeito que ela causa é a necessidade de uma empresa se transformar em duas, ou de você abrir duas empresas para poder fazer isso, o que, para quem quer atuar na atividade de atacado e varejo, não é empecilho nenhum. É, na verdade, um obstáculo quase burocrático que não está encontrando mais nenhuma razão sanitária para continuar existindo. Não é? A minha sensação em relação aos pedidos de prorrogação, eu creio que são mais voltados a esclarecimentos do que necessariamente a necessidade de um período maior para que haja manifestação sobre essas normas, né? Porque elas são relativamente normas simples, mas eu creio que vale uma ação nossa, da diretoria colegiada, dos diretores, etc., para que recebam essas entidades que se manifestaram pela prorrogação, para que elas tenham a oportunidade de conversar diretamente conosco, ouvir de nós a posição e, eventualmente, fazer alguma contribuição, não necessariamente passando por outro período de consulta pública. É importante também considerar que algumas dúvidas também foram levantadas pelo sistema, numa reunião que houve aqui, tratando de outro assunto, mas como o sistema todo estava presente, e nessa ocasião
a Patrícia e o Bruno entraram em contato com eles, e hoje em dia, depois que o Nadav pôde mapear de uma forma geral a questão está muito mais envolvida quanto a dúvidas do que propriamente quanto a posicionamento contrário a essa iniciativa. Então, apesar do parecer do posicionamento da GGIMP e apesar dos requerimentos de prorrogação do prazo, eu acredito que o prazo poderia ser mantido. Na verdade, já se extinguiu, já se expirou o prazo, mas nós adotássemos uma ação, eu pessoalmente vou adotar, de convidar esses que se manifestaram pela prorrogação do prazo para obter esclarecimentos que eventualmente queiram obter na tramitação dessa resolução. Até complementar o seguinte, um dos segmentos aí que tem preocupação em relação a isso é o dos conselhos de farmácia, Conselho Federal, conselhos regionais. Haverá uma reunião aqui em Brasília no dia 22, que por ocasião do encontro do Conselho Federal de Farmácia com os conselhos regionais, que nos convidou para uma discussão com o conjunto dos conselhos de farmácia. Quem está coordenando isso, me parece que é o Conselho Regional de Santa Catarina. Então, Jaime, eu já queria deixar, desde já, no dia 22, eu tenho uma reunião com o presidente da agência argentina em Buenos Aires. Deixar sugerido que lá você vai encontrar o conjunto, praticamente, de todas as entidades que pediram essa prorrogação. Eu vou depois encaminhar para o seu gabinete com a sugestão de que você possa cumprir essa atividade no dia 22 e já debater diretamente com eles as questões que eles levantaram. De março. 2 de março é a semana que vem. Eu recebi ontem esse convite para essa discussão, que vai ser aqui em Brasília. O pessoal vai estar aqui e... Isso, Luiz Armando. Na proposição do Conselho Federal de Farmácia, eles também sugerem a realização de uma audiência pública no processo. Eu acho que esse é um assunto que seria interessante de ter esse debate antes da conclusão do processo, inclusive para se ouvir todas as partes interessadas. Eu acredito que não há nenhuma dificuldade, até porque isso é quase procedimento padrão já de, antes da publicação da RDC, poder realizar essa audiência pública. Em todo caso, eu acho que se a Anvisa, estou sugerindo que o Jaime nos represente nessa reunião, os outros diretores também estão convidados. Eu acho que tem ali um ambiente bom para esclarecer qualquer dúvida, qualquer dificuldade, debater com os conselhos, né? E depois, se tiver que ter a audiência pública, também faz a audiência pública. Jaime, mais alguma questão? Ou seja, a sua posição é por não acatar a prorrogação do prazo e realizar essas atividades o mais rapidamente possível para poder trazer o tema para a diretoria. Cília. Concordo na não prorrogação do prazo, mas de promover a ampla discussão o mais rápido possível para esclarecer e poder reformular. Agenor? Não, voto com o relator, concordo plenamente de não prorrogar o prazo. Bom, então, aprovado por unanimidade a posição de não prorrogação, que na verdade seria a não reabertura do prazo, porque o prazo já se expirou. Acho que é dessa forma que tem que constar na deliberação, pela não reabertura do prazo, mas com a garantia de um processo de discussão ampla, porém célere. Eu agradeço muito a presença de vocês e passamos para o próximo item da pauta, que são julgamentos de processo em grau de recurso, o item 2.21, que já sugiro que seja analisado junto com o item 2.23, os dois processos da empresa Nestlé Brasil Limitada, que tem solicitação de sustentação oral, cuja
a senhora Priscila, a senhora Érica são as representantes da empresa, e a doutora Maria Cecília, a diretora responsável por relatar o processo. O pessoal, só explicar, a gente primeiro faz a exposição do diretor, e na sequência eu passo a palavra para vocês com